Louvado e agradecido seja o santo nome de nosso Pai Celestial. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos maravilhas, não expulsamos demônios? E então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, que não as cumpre, semelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao versículo 27. Irmãos, uma praxe que nós temos que falar é como está escrito no Salmo de número 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A obediência à palavra de Deus é um sólido alicerce para o crente construir sua casa espiritual. Você quer construir sua casa, você quer viver a presença de Deus, desfrutar do amor de Deus, então a obediência à palavra de Deus é um sólido alicerce para o crente construir a sua casa. Na última parábola do Sermão do Monte foi precedida pelo ensino de um princípio vital, que diz a obediência aos ensinos do mestre. Jesus estava preocupado com aqueles que professavam sua fé apenas verbal, são apenas ouvintes da palavra de Deus, não a praticam. Então, nesta oportunidade, nós aprendemos aqui, lendo a palavra, a importância do compromisso que devemos ter com o cristianismo verdadeiro e autêntico. Então, nesta parábola, os alicerces sobre os quais as casas são construídas, rocha e areia, representam o modo como procedemos diante da exposição da palavra de Deus. A rocha simboliza a obediência e a areia simboliza a desobediência. Então nos traz aqui o capítulo 7 de Mateus, que apresenta as condições do famoso Sermão de Jesus, as advertências do Senhor. O Sermão do Monte, naturalmente, para entendermos a finalidade da parábola dos dois alicerces, precisamos voltar ao contexto desse ensino de Jesus. Jesus nos alerta, Mateus capítulo 7, 15 a 27, somos advertidos quanto aos falsos profetas, no versículo 15 a 20, somos advertidos quanto aos falsos mestres, também no versículo 21 e 23, e aos falsos ouvintes, ainda, versículo 26 e 27. A primeira advertência de Jesus acerca dos falsos profetas que permanecem na igreja, manifestação do dom da profecia, concedido para ilustração, então edificação e exortação da igreja de Cristo. A Bíblia recomenda que as mensagens proféticas sejam julgadas segundo a palavra de Deus. Isto indica que a igreja precisa discernir toda e qualquer manifestação espiritual, a fim de que se evite distorções e heresias. Falsos profetas têm surgido na igreja, causando danos ao corpo de Cristo. Jesus percebeu que os chefes religiosos conduziam o povo à ruína espiritual, conforme Jeremias 28. O mestre se preocupou em alertar seus seguidores quanto à ameaça futura, pois muitos entrariam no meio do povo de Deus vestidos de ovelhas, com aparência de santidade e piedade. No entanto, seriam, na verdade, lobos devoradores que arrebatariam as ovelhas do aprisco do Senhor.
O fruto seria a principal advertência do caráter desses profetas. Mateus capítulo 7, 16 a 20 nos mostra, uma vez que não é fácil distinguir o falso do verdadeiro, resta-nos tão somente perceber essa diferença por seus frutos. Segundo a advertência do versículo 21 ao 23, Jesus adverte sobre os que proclamaram o seu nome com os lábios, porém não cumpriram a vontade do Pai. O simples ato de professar o nome do Senhor não demonstra qualquer compromisso com ele, meu irmão. Quando alguém apenas pronuncia sua crença em Jesus e não lhe obedece, na realidade está enganando sua fé. Muitos que profetizam, pregam ou realizam milagres em nome de Jesus, pensando serem seus servos, tentarão justificar-se diante dele. Eles ouvirão do próprio Deus: nunca vos conheci. Na verdade, Jesus ensina que devemos confessar a nossa fé de modo verdadeiro. Contudo, esse ato deve ser acompanhado de obediência a seus mandamentos. Não basta dizer: Senhor, Senhor. É necessário sermos autênticos e verdadeiros em nossa confissão. E esta deve estar seguida de profunda obediência ao Senhor Jesus Cristo, conforme Romanos 10, 9 a 10, que tem que confessar e prosseguir. Então, a Bíblia nos adverte quanto a sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Foi o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede, pois, cumpridores e não somente ouvintes. A terceira advertência, Mateus 7, 24 a 27. Jesus continua seu sermão, focalizando esses aspectos relacionados ao ouvir a prática. Ouvir e praticar. Jesus determinou que, se aceitarmos suas doutrinas e as praticarmos, certamente ganharíamos o céu. Contudo, se não obedecermos a seus estatutos, teríamos um destino trágico. Para tornar mais claro este ensino, o mestre relatou a parábola dos dois alicerces, a rocha e a areia. O homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Aleluia, versículo 24. Como identificar o homem prudente? Não se trata simplesmente de uma característica pessoal, antes de um comportamento equilibrado de alguém que sabe exatamente o que está fazendo, pois reflete antes de agir. Trata-se de uma pessoa que vive com equilíbrio racional. Seu procedimento não está baseado em meras emoções, mas nas coisas sensatas. Um homem prudente é moderado e cauteloso. Ele é considerado sábio porque constrói sua vida sobre fundamentos firmes. O ato de edificar sobre a rocha significa escutar as palavras de Jesus e praticá-las, conforme o versículo 24. A vida cotidiana de um aprendizado constante, portanto, é fundamental não somente ouvir a palavra de Deus, mas também obedecê-la. Assim sendo, meus amados irmãos, construiremos, aleluia, uma vida estabilizada sobre a rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A estabilidade da casa edificada sobre a rocha. Vamos ver aqui no versículo 25, a nossa casa espiritual precisa estar bem construída para não cair diante das intempéries da vida, tais como chuvas torrenciais, ventos fortes. A palavra combater no versículo 25, glória a Deus, é literalmente cair sobre alguma coisa ou cair contra. Ou seja, estas variações do tempo representam um tipo de força ou peso que repentinamente se lança sobre determinado lugar. Entretanto, Jesus afirmou que uma casa poderá resistir ao mau tempo se tiver sido edificada sobre um fundamento firme. Aleluia, louvado seja o Senhor. Isso significa que, embora estejamos sujeitos a experimentar adversidades, seremos capazes de superá-la
glória a Deus, se estivermos alicerçados na rocha eterna, Jesus Cristo, nosso Salvador. Nossa firmeza na fé está diretamente relacionado ao tipo de alicerce sobre o qual estamos edificados. O homem imprudente que construiu sua casa sobre a areia, isso aí é o homem imprudente. Esse homem foi chamado por Jesus de insensato, que significa falto de senso ou razão, quer dizer, um demente, que não tem bom senso. Não é difícil perceber a insensatez de alguém que constrói sua casa sobre a areia. Esta pessoa não tem juízo, nem demonstra a menor perspectiva. Se houvesse bom senso, nesse construtor jamais construiria sua casa sobre a areia. Então, no momento em que as tempestades e vento da vida vierem sobre esta casa, ela não resistiria devido à fragilidade de seus fundamentos. O homem insensato representa os que desobedecem os ensinamentos de Jesus. A imprudência desse homem não consiste em deixar de ouvir as palavras do mestre, mas em ouvi-la e não se preocupar em praticá-la. Isso é o pior que tem. Ele ouve, até tem gente que está no templo orando, buscando, mas não pratica a palavra de Deus. É o insensato. Uma vida vulnerável, sujeita a tropeços fatais, porquanto não está alicerçado na obediência quanto à palavra de Deus. Então, meus irmãos, amigos, o que nós vemos que nesta parábola, em primeiro lugar, Jesus utilizou a linguagem figurada do construtor que edificou sua casa sobre a rocha, com o objetivo de ensinar a respeito daquele que escuta suas palavras e as pratica. Aleluia. Esse homem sensato, glória a Deus, estará seguro, protegido de toda e qualquer tempestade que acaso venha tentar destruí-lo. Então todos os ataques malignos contra o crente estarão frustrados se ele estiver escondido na rocha que é Cristo, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor, que esteja edificado na rocha. Em segundo lugar, aleluia, surge que cada um de nós pergunte a si mesmo: estou obedecendo aos mandamentos ordenado por Jesus, ou sou um mero ouvinte da palavra de Deus? Tenho prazer em não somente ouvir, mas tenho em praticar as sagradas escrituras, aleluia. Estou firme em Cristo, o suficiente para resistir às adversidades. Uma introspectiva. Avalie sua vida quanto a essas questões. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo, não obstante, ouvimos a palavra do Senhor, professamos nossa fé em Jesus e tornamos-nos membros de uma igreja, imprescindível demonstrarmos através de nossa atitude evidências de nossa sincera devoção. Portanto, a obediência é um aspecto fundamental da nossa fé. Como disse Tiago, se tu tem fé, mostra-me a tua fé, sem as obras que eu te mostrarei através das minhas obras. Então, se você tem fé, se você vive na palavra de Deus, praticando a palavra, com certeza você é um homem edificado sobre a rocha. A sua casa, a sua fé lhe dá essa firmeza até o dia final da sua vida. Mas se você não tem Jesus como fundamento na sua vida, aí você edificou sua casa sobre a areia. Mas o que é isso, pastor? É você que crê em José, em Maria, em Francisco, em Antônio, você que crê em Jesus e não obedece, você que crê em Jesus até vai ao templo, mas também não obedece. Mas aquele que crê em Cristo segue os passos do Senhor. O fundamento é o Evangelho. Como disse Paulo, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, tá bom? Então vamos nesse momento pedir a inclinação dos ouvidos de Deus para a nossa oração, querido rádio ouvinte. Vamos orar pedindo a misericórdia do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos, meu Pai querido, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por esta semana que passou-se. Aumenta também a nossa fé para que a gente possa continuar, Pai, pregando a tua palavra com alegria, com sabedoria e ganhando alma para o teu reino. Te peço e agradeço em nome de Jesus que vive e reina eternamente. Amém.